Saudações a todos, aqui é o professor Vladimir falando, e nesse vídeo eu vou corrigir o exercício 1 sobre posições relativas de retas. É o exercício que está lá no Classroom desde quinta-feira, ok? Na última aula a gente respondeu até a primeira questão desse exercício, a letra A. Então hoje eu vou fazer as demais como correção, para verificar aí para aqueles que já fizeram, né, se as nossas questões estão batendo. Então a primeira questão pedia para identificar a posição relativa entre as retas aqui, né, em cada uma das opções. Na letra B da primeira tem a reta que está na equação geral 5x menos y mais 6 igual a 0. E essa segunda reta aqui, 6x mais y menos 5 igual a 0. Nessa situação, para achar o coeficiente angular dessas retas, né, eu vou chamar essa primeira reta de R e a segunda de S em cada um dos exemplos. Eu vou ter que recorrer à fórmula menos A sobre B, onde A é o coeficiente de x, B o de y e o termo independente seria o nosso termo C, que vai servir para o coeficiente linear. Então, nessa primeira equação aqui seria menos 5, da fórmula o 5 é o A, sobre menos 1. E aí menos 5 e menos 1 dá igual a 5. Já o coeficiente angular da segunda equação S seria igual a menos 6 sobre 1, que dá igual a menos 6. Uma vez que eles são diferentes, né, o coeficiente angular das duas retas, né, não são iguais, a gente já pode afirmar de antemão que as retas elas são concorrentes. As retas elas são concorrentes. Ou seja, elas têm um ponto em comum, elas se encontram em um único ponto. Na letra C, eu já tenho a primeira equação aqui que eu vou chamar de R na forma reduzida, e graças a isso eu já sei o seu coeficiente angular. O seu coeficiente angular é o termo que está aqui ao lado do x, menos 3 sobre 2, fração menos 3 sobre 2. Já a reta S está na forma geral, e aqui na letra C seria 6x mais 4y menos 8 igual a 0. E aí, para calcular o valor do coeficiente angular de novo, vou utilizar a expressão menos A sobre B, o que vai resultar menos 6 sobre 4, né, que pode ser simplificado por 2, né, dos numerador e denominador. Isso vai dar menos 3 sobre 2. Temos aí o coeficiente angular igual, né? Vamos ver o coeficiente linear. O coeficiente linear da C é 2, é o termo independente quando está na forma reduzida da R, reduzida da reta, né? Então da reta R seria o n seria igual a 2. Já o coeficiente linear, que é o n de S, eu vou ter que recorrer à fórmula menos C sobre B. O que vai, né, resultar em menos 8, que seria menos C é menos 8, e B é 4. Esse menos com menos aqui dá mais, e 8 sobre 4, ou 8 dividido por 4, também é 2. Então, na verdade, se tratam da mesma reta, são retas coincidentes. Encerrando a primeira questão, na letra D, a gente tem ainda uma reta aqui na forma reduzida. Então, seu coeficiente angular, o termo que está do lado ali do x, é menos 3 sobre 4, fração menos 3 sobre 4. E recorrendo à fórmula já descrita antes, para a segunda reta S aqui, a gente vai ter 6 negativo, menos 6 sobre 8, que vai dar a fração menos 3 sobre 4.
Uma vez que os coeficientes angulares são iguais, eu vou calcular o coeficiente linear, porque ela pode ser coincidente, como no exemplo anterior, ou apenas paralela, né? E o coeficiente linear da primeira equação, o n de r aqui, é o termo independente da equação, deu a fração menos 1/4. Já na segunda, o n de s vai ser calculado pela expressão menos c sobre b, e aí vai ficar menos 4 sobre 8, que quando simplificado por cima, numerador e denominador por 4, vai dar menos 2, aliás, menos 1 sobre 2. Então não é igual, são diferentes os coeficientes lineares, o que garante que aí são duas retas paralelas. Então na situação aí da letra D, elas são retas paralelas. Okay? E isso encerra a nossa primeira questão. A segunda questão pede para calcular uma equação na forma reduzida, e dá a seguinte informação. Essa equação que a gente vai calcular, eu vou chamar ela de S, ela é do tipo, a forma reduzida, y igual a mx mais n. Então nosso trabalho é achar o valor de m e de n, e a reta S, essa reta ela passa pelo ponto 0, 0, ou a origem está sobre essa reta, o ponto 0, 0 pertence a essa reta S. Uma vez informado isso, um pequeno rascunho aqui dessa reta, em um rascunho, a gente ia ter a informação que quando traçasse aqui um eixo X e um eixo Y, a nossa reta ia passar naquele ponto ali, 0, 0 do eixo, no eixo Y, e isso é o suficiente para determinar o valor de n, o coeficiente linear. Então o coeficiente linear da nossa equação aí vai ser 0. Uma vez que a gente sabe que o coeficiente linear é onde a reta toca o eixo Y. Aí a reta aqui vai passar pelo ponto 0, 0, então vai tocar o eixo Y no 0. Para o coeficiente angular, a gente vai utilizar a seguinte informação. A reta em questão que a gente está procurando é paralela a essa reta R aqui, ó. E essa informação, dizer que uma reta é paralela a outra, é automaticamente informar que os coeficientes angulares dessas duas retas são iguais. Então a de R de S, coeficiente angular de R de S, eles são os mesmos, Só que o de R está informado aqui, ó. De R é de menos 3, então S, que é o que a gente está procurando, também é menos 3. Feito isso, achado o valor de m e n, basta voltar lá para a equação e substituir. A equação que a gente está procurando é igual a y igual a menos 3x. O mais zero aqui não é necessário colocar. Então aqui finaliza a segunda questão. Na questão 3, pedir para identificar qual das retas aqui, dentre essas 4 retas, eram perpendiculares. Para verificar se uma reta é perpendicular, se par de retas são perpendiculares, melhor dizendo, a gente tem que verificar se o produto entre os coeficientes dá igual a menos 1. Então para isso eu separei aqui primeiro os coeficientes angulares de cada uma das retas. Da R é 2, da S é 1 sobre 4, utilizei aquela fórmula menos A sobre B, porque está na forma geral. A T pela mesma forma vai ser menos 1 sobre 2, e a U aqui é igual a menos 2. Então eu já tinha até verificado na aula anterior que R e S não são perpendiculares. Então o produto dos coeficientes de R e S, do M de R e o M de S, não deu igual a menos 1. Então agora eu vou comparar os outros casos de retas aqui. Então eu vou primeiro comparar a R com a T. A R com a T. Comparando R e T, eu vou multiplicar o coeficiente angular de R aqui, que é 2, vezes o coeficiente angular da T aqui, que é menos meio. Isso elimina o 2 aqui do denominador e do numerador, cancela, melhor dizendo, e vai dar igual a menos 1. Então, portanto, R é perpendicular a T. Então, para não escrever a frase, eu estou usando esse símbolo aqui, que significa perpendicular, esse T aqui de cabeça para baixo. Então R é perpendicular a T. Por quê? Porque deu menos 1. Quando não der menos 1, aí não é perpendicular. Depois a R com a U.
entre R e U, a posição relativa delas duas, eu vou multiplicar aqui o R é 2, vezes o U aqui que é menos 2, isso dá menos 4, de fato é um número diferente aqui de menos 1, né? E aí a R não é perpendicular, eu faço esse perpendicular cortado aqui com a U. Agora eu vou verificar a S e a T, né? ST e depois S com U. O coeficiente angular da S aqui é 1/4, é 1 sobre 4, vezes o coeficiente angular da T, que é 1 sobre 2, negativo, menos 1 sobre 2, vai dar igual a menos 1 sobre 8. O que interessa para a gente é saber que é diferente de menos 1, então por isso S não é perpendicular a T. E depois S com U, né, os coeficientes angulares seria 1/4 vezes menos 2 da U. Simplificando ia ficar menos meio, de novo um número diferente do menos 1. E aí a gente ia concluir que essas duas retas também não são perpendiculares, né? Agora a T com a U para encerrar a análise. A reta T e entre a reta U, eu ia multiplicar aqui, a T é menos meio, vezes menos 2, ia ficar menos com menos mais, e meio vezes 2 dá 1 positivo. Não é igual a menos 1, é 1 positivo, e isso é o suficiente para garantir que T e U elas também não são perpendiculares, uma vez que só é perpendicular se der igual a menos 1. Então o único par de reta perpendicular é a R e a T, certo? O único que o produto deu menos 1. E aqui encerra a terceira questão. Na quarta questão, ele pede para que novamente a gente encontre uma equação reduzida de uma reta que passa por um determinado ponto e dessa vez ela vai ser perpendicular a uma outra reta, cada uma para cada letra. Por exemplo, na letra A aí, a reta que a gente vai procurar a equação dela, eu vou chamar ela aqui de S, tá bom? Essa reta vai estar na forma de reduzida, vai ser y mx mais n. Toda vez que pedir uma equação na forma reduzida, o seu trabalho se resume a calcular dois valores, o valor de m e o de n, e a questão tem que lhe dar recursos para que você calcule esses dois valores. O fato de dizer que é perpendicular, essa nossa reta que nós estamos procurando é perpendicular a essa reta aqui fornecida, a reta y igual a 3x menos 1, ele já nos informa que o produto entre os coeficientes angulares dá igual a menos 1, como a gente viu na questão 3, quando é perpendicular, o produto do nosso m aqui que a gente está procurando, vezes o coeficiente angular dessa outra reta aqui, vezes 3, será igual a menos 1. E isso nos permite achar o valor de m, porque o 3 aqui está multiplicando, vai para o outro membro, fazendo a operação contrária, dividindo, então o m vai ser igual a menos 1 dividido por 3, a gente já tem o valor do m. Como eu disse, achar uma equação reduzida implica achar dois valores, o m e o n. Como é que a gente vai poder calcular o n nessa situação agora? A gente vai substituir as coordenadas do ponto que a reta passa na equação, ou seja, no lugar do x eu vou colocar o 2, no lugar do y aqui eu vou colocar o menos 3, e esse valor, o valor que a gente achou para o m, que é menos 1/3, no valor de m. Isso vai tornar a equação uma equação do primeiro grau com incógnita n, e aí permite achar o valor de n. Então, substituindo ali corretamente, no lugar do y, menos 3 igual a menos 1/3, que é o m, vezes x, que é 2, mais n. Aí é uma equação do primeiro grau, multiplicando aqui vai dar menos 2/3, que quando for para o outro membro, a gente vai ter que n vai ser igual a 2/3 positivo, menos 3. E aí fazendo o MMC,
o MDC, melhor dizendo, entre esses dois termos aqui, e calculando a subtração dessas frações, né, 2/3 e 3 sobre 1, o inteiro 3, melhor dizendo, a gente vai encontrar menos 7 sobre 3, certo? Quem não lembra como fazer essa subtração de fração com denominador diferente, né, pode usar também o seguinte recurso: olhar aqui para o denominador 3, né, e multiplicar o número inteiro lá em cima e embaixo por 3. Né? Isso não altera o número original. Quando você multiplica aqui, fica menos 9 sobre 3. Aí com o denominador igual, repete o denominador e 3. E 2 menos 9 vai dar menos 7. Então por isso que deu esse resultado. É por conta que os denominadores aqui eram diferentes. Certo? Vou deixar nesse espaço. Depois você também dá uma olhadinha aí quando precisar como é que faz subtração ou soma de fração com denominadores diferentes, que fica tudo ok. Então, uma vez calculado o valor de m e de n, né, aqui achei o valor de n, eu consigo determinar a minha equação. Vou colocar ela aqui do lado. A equação vai ser y igual a menos 1/3 de x, né, menos 7/3. Essa é a equação na forma reduzida da letra A. Na letra B eu tenho a equação com que eu vou estabelecer a relação de perpendicularidade na forma geral. Então, por isso, eu primeiro vou calcular aqui esse coeficiente angular. O coeficiente angular dessa daqui seria menos A sobre B, ou seja, menos 2 dividido por menos 5. O m dessa daqui é menos 2 dividido por menos 5. Menos 5 aqui embaixo. E sinais iguais na divisão vai dar mais, então 2 sobre 5 é o m dessa daqui da letra B. E aí, como ela é perpendicular à equação que eu estou procurando, vou chamar ela aqui também de S. Eu estou procurando uma equação do tipo y igual a mx mais n. E essa equação que eu estou procurando é perpendicular a essa daqui da letra B. Uma vez que são perpendiculares, então produto 2 sobre 5 vezes o m que eu quero achar tem que ser igual a menos 1. Essa informação é o fato de dizer que são perpendiculares. Quando diz que é perpendicular, esse produto aqui ele está valendo. Então o 5 que está dividindo aqui, quando for para o outro membro, irá multiplicando. Então m vai ser igual a menos 1 vezes 5, dá menos 5. E o 2 que está aqui em cima, quando for para o outro membro, irá dividindo sobre 2. Então esse é o valor de m. Achei o m aqui. E de novo, para determinar o n aqui na equação B, eu vou fazer a seguinte substituição. Onde tiver o x aqui, eu vou colocar não, é melhor na equação B eu vou escrever me desculpe, na equação que eu estou procurando, foi um erro meu ali. Na equação que estou procurando, eu vou substituir no lugar do m o valor encontrado, menos 5 sobre 2. No lugar do x, eu vou colocar a coordenada aqui do ponto 2. E no lugar do y, eu vou colocar a segunda coordenada, menos 3. Fazendo a substituição corretamente, vai ficar assim, ó, menos 3 no lugar de y. Aí no lugar do m aqui, o valor que eu encontrei, menos 5 sobre 2. E no lugar do x, o 2. Mais n. Essa substituição me garante achar o valor de n, porque termina numa equação que só tem uma incógnita, tem um n, a equação do primeiro grau. Dessa vez vai ficar mais simples, porque eu tenho 2 em cima e embaixo, então eles se cancelam. Então o menos 3 vai ser igual a menos 5 mais n. O 5 está negativo, quando for para o outro membro irá positivo, então o n vai ser igual a menos 3 mais 5. Então n é igual a 2. Achado o valor de m e de n, eu já sei já sei a cara da minha equação. Então vou substituir aqui, logo abaixo, os valores que eu encontrei para mn. Então y é igual a menos 5 sobre 2x mais 2. O n deu 2. Aí assim, essa aqui finaliza a quarta questão. Para finalizar o nosso exercício, eu vou fazer a sexta questão.
Só lembrando que a quinta, né, a quinta questão não é necessário fazer porque eu cometi um erro, né? Eu cometo vários erros aqui, mas um deles foi ter colocado a quinta questão no momento indevido. Aquela quinta eu ia aproveitar para o próximo conteúdo, aí acabei antecipando. Mas sem problema, a gente faz a sexta questão e finaliza. A quinta está lá na imagem, mas você não é preciso fazer. A sexta questão pede para calcular a base média, né, de um triângulo, a medida da base média de um triângulo formado pelos pontos A, B e C. Os pontos A, B e C informados aqui na questão. Só para a gente ter uma ideia como situar essa base média, né, suponha que os pontos A, B e C estejam localizados assim, ó, no nosso plano cartesiano. Aí veja que M e N são respectivamente os pontos médios de AC. Então o M vai estar aqui entre A e C, o ponto médio aqui de A e C, e o N vai estar entre BC, ou seja, o N vai estar aqui, ó. Então quando você fizer o segmento MN, né, seria uma reta assim, ó, segmento de reta assim, entre M e N. Veja que ele é base média com relação à base A e B. Mas como a gente viu anteriormente, calcular medida da base média de qualquer triângulo, né, é calcular metade da medida da base, né, com relação a essa base média. Então eu vou calcular primeiro essa medida aqui, ó, medida de A e B, e depois dividir por 2, né? Melhor dizendo, em resumo, a distância de A até B sobre 2 é igual a MN. Talvez na aula eu tenha falado a distância de B até C, é porque eu não fiz essa análise aqui, então foi outro erro meu. Mas como o MN está entre, ele é base média com relação a A e B, então a distância que eu tenho que calcular é a distância de A até B, e depois dividir por 2. A distância de dois pontos a gente viu várias maneiras de calcular, eu vou fazer isso de uma maneira mais conveniente para mim. Então a variação aqui do 1 até o 5 é 4, que 5 menos 1 dá 4, então 4 ao quadrado, mais a variação de 1 a 3 é 2, 3 menos 1 é 2, então fica aqui 2 ao quadrado. 4 ao quadrado 16, 2 ao quadrado 20, 2 ao quadrado 4, desculpa, aí a soma de 16 mais 4 é que dá 20, eu estava me antecipando, aí fica a raiz quadrada de 20, certo? Compreende? Eu já somei os dois aqui, aí eu falei rápido e acabei fazendo uma coisa só. Então o MN, esse segmento que eu estou procurando, vai ser a raiz quadrada de 20 sobre 2. Como o 20 não tem raiz quadrada exata, inteira, você pode permanecer assim, mas também você pode fatorar, certo? O 20, se você fatorar, vai dar 5 vezes 2 ao quadrado, né? Que é 5 vezes 4, ou seja, o 2 ele sai do radical, né? Melhor dizendo, se você fatorasse, né, o 20, colocar aqui a fatoração dele, ele é por 2, que dá 10, que é por 2, que dá 5, que é primo, que é por 5, que dá 1. E por aqui, ó, eu fiz do lado invertido aqui, eu tenho um par de 2 aqui, um deles cancela e o outro fica fora do radical, então fica 2, o que não consegui separar, raiz de 5 sobre 2. O 2 de cima cancela o 2 de baixo, então vai sobrar apenas a raiz de 5, tá bom? Se alguém parasse aqui em 20 raiz de 2, teria algum problema, né? Ficaria errado por conta disso? Não, a não ser que a questão deixasse explícito, né, que quer que você resuma ao máximo esse resultado, né? Fatore quando der e deixe no formato o mais resumido possível. Mas se alguém parasse aqui, né, numa questão aberta, né, numa questão como as dos nossos trabalhos, né, que tem que desenvolver os cálculos, chegar até aqui já é o suficiente, tá bom? Então um grande abraço para vocês e até a próxima aula.